O 11º episódio de Final Space começa com uma premissa, no mínimo, interessante. Esse episódio é pautado no fracasso. O fracasso do nosso time, com Lord Commander com um novo corpo de titã. A vitória para o nosso time esquadrão é praticamente impossível. Faltando apenas 2 episódios para o fim da temporada e com a incerteza da renovação da série para uma 4ª temporada, Os Mortos Falam deixa mais perguntas do que respostas. Eu sou Elis, esse é o Nerd Sem Frescura e hoje nós vamos conversar sobre o 11º episódio da 3ª temporada de Final Space. Bora? Antes de mais nada, esse vídeo tá lotado de spoilers. Se você ainda não assistiu o episódio, vai lá, assiste e depois volta. E se você quiser acompanhar as outras resenhas que nós fizemos de toda a temporada, estamos terminando de cobrir a temporada, tem playlist aqui no canal, então pode assistir, fica à vontade, tá? O episódio começa com a nova forma do Lord Commander sendo revelada. Aliás, que forma imponente. O vilão já era bruto, agora ele tá assim num nível absurdo. A dublagem do David Tennant já causava arrepios, mesmo na forma pequena do Lord Commander, e agora está causando medo mesmo. Eu estou, assim, chocada com esse visual novo do vilão e também com a qualidade da animação, da dublagem e tudo mais. Final Space é perfeito. Sem dó nem piedade, também sem muita chance de defesa, o Lord Commander acaba com o mais poderoso aliado do Team Squad, o Bolo, Hip Bolo, imortal nos meus versos. Nosso querido Titã, que provavelmente era o único bom dentre eles ali. Agora, sem titãs aliados, sem aracnitetos vivos que poderiam tirá-los do espaço final, a situação está ficando cada vez mais complicada, até porque a ponte hipertransdimensional também está perdida. Tomados pelo choque e pela pouca chance de sobrevivência, a única solução para a tripulação da Galaxy 2 é fugir. E essa é uma sequência alucinante, uma fuga que nos deixa nervosos, porque foi por muito pouco que eles conseguiram fugir. Essa forma nova do Lord Commander tá muito imponente, mas a Cheryl mais uma vez se prova ser a melhor piloto entre eles. Se não fosse por ela, já era Team Squad, já era a galera ali. Ainda assim, o Invictus se mostra não muito feliz com essa insubordinação do Lord Commander e manda vários titãs para detê-lo. Mas, na verdade, o recém-formado titã não vê aí muito desafio, porque ele já era bem habilidoso e agora ele tem um corpo poderoso, o que acaba tornando o personagem extremamente roubado. Enquanto isso, a nossa galera está começando a colocar seus conflitos pra fora, sabe? O Avogato, por exemplo, fica dando várias indiretas pra Queen, que já era pra eles estarem fora do espaço final e tudo mais. Nesse ponto, eu acho interessante nós percebermos que o Gary se tornou um tipo de mediador, porque antes ele era quem causava conflitos, querendo ou não, né? E agora não, ele media a situação e fala que eles não podem, nesse momento, se separar, eles não podem rachar, porque a situação está mais complicada. Então é bom que eles trabalhem ali reparando a nave, já que eles tiveram uma fuga bem difícil. Mas na real, o foco desse episódio é o conflito. Apesar de tudo, a narrativa gira em torno desses conflitos iminentes. Eles estão encarando a situação sem esperança. O maior medo deles ali aconteceu. A Kevin Net não funcionou. O Kevin Van Newton morreu. O Bolo morreu. Ou seja, a galera que poderia oferecer ali algum tipo de defesa. E na verdade, essa falta de esperança que permite que o Invictus mais uma vez comece a mexer ali com os sentimentos da Ashe, o que me leva a crer que ele tem um plano para ela, mas que ele não consegue possuí-la como ele faz com outras criaturas, ele precisa convencê-la. Então acho que ela é bem mais autônoma. Ela com certeza foi criada por ele, a serpente transdimensional lá de Serepentes também tem a ver com ele,
E eu não sei se dá tempo de termos todas essas respostas nesses 2 episódios. Uma coisa que eu gosto bastante nesse episódio também é que nós vemos o amadurecimento da Cheryl enquanto personagem. Ela, que não soube ser uma mãe, acaba cumprindo o papel da figura materna para Ash, que perdeu as suas referências, né? Perdeu a Nightfall, perdeu o Fox, o Clarence, e agora ela acaba tendo a Cheryl como uma figura materna bem disfuncional, mas que cumpre ali esse papel. Aliás, se você estiver gostando desse review, deixa um like aí, fortalece bastante, compartilha esse vídeo, ativa o sininho de notificação, se inscreve, já aproveita para você acompanhar o final da temporada. Como se já não fosse difícil o suficiente para o nosso time consertar a Galaxy 2, que está precisando de inúmeros reparos, o Invictus consegue localizá-los no espaço final e manda uma horda gigantesca de Gary zumbis atrás deles. Nesse momento, eu lembro que eu tive um pensamento que foi o seguinte: meu Deus, não acaba, tem muitos Gary zumbis, sabe? É um estoque infinito, como assim? E esse pensamento ficou bem mais sombrio quando a gente tem uma revelação lá pro final. Nós vamos chegar lá. Os Garys estavam incumbidos de destruir a nave e o nosso time precisa se dividir para conseguir detê-lo. Gary se junta a Gatito e tem aquele momento paternal entre eles que eu gosto muito também. E a Quinn e o Avogato, que já estão cheios dos conflitos, também se juntam, talvez para resolvê-los, talvez não. A Cheryl vai em busca da Ash, que nesse momento tinha sumido. E o Biscuit e o Kevin são gol solo, né? Aliás, o Biscuit acabou criando uma nova arma com a máquina de cookies. E eu achei essa uma referência bem divertida. As referências a cookies são constantes em Final Space. Eu acho bem legal. Acaba sendo até uma forma de quebrar a tensão em um episódio tão tenso, né? Durante a treta no núcleo da Quinn com o Avogato, nós tivemos uma revelação que, inclusive, eu já tinha até especulado aqui no canal, que é o fato de que todos os tripulantes estão sofrendo do envenenamento do espaço final. Não é só o Gary, não é só o Avogato, o Gatito, todo mundo. E estão prestes a morrer. Tanto que em um determinado momento nós vemos que eles estão tomados. Tem aquelas veias amareladas subindo pelo pescoço do Gatito, no peitoral do Gary, enfim, a situação tá bem feia. Isso deixa a Quinn em choque, porque ela não imaginava. E eu percebo que várias pessoas estão tendo sentimentos controversos em relação a Quinn por conta disso. Tudo bem que derrotar os Titãs com a Kevin Net era de fato uma possibilidade, que alguém deveria mesmo tentar, mas em nenhum momento, mesmo ela tendo ficado tanto tempo lá no espaço final, ela não considerou a possibilidade de que as pessoas que foram ao seu resgate também estavam sofrendo ali, né? E ela sentiu na pele como é esse envenenamento. Ao mesmo tempo, se nós paramos para pensar, essas não são coisas que estão no controle dela, não é mesmo? O momento que faz referência ao nome do episódio é quando nós vemos a Ash, um embate com um Gary zumbi em específico, a Ash que lutou contra esses sentimentos, essa tentação por parte do Invictus o tempo todo, não consegue matar, destruir um desses Garys, e aí o Gatito dá a ideia dela exorcizar o Invictus para fora do corpo dele, e talvez eles pudessem ter uma pista ali de tudo. Nisso, o Gary, que estava lá no espaço final há tanto tempo, acaba tendo um discurso bem cômodo, né? Porque ele fala que ele se sacrificou, e todos os outros que estão lá também se sacrificaram. Ele fechou a ponte, ele morreu. A Quinn nunca foi atrás do Gary, nenhuma das linhas do tempo, exceto na linha do tempo do nosso Gary, em que ela foi no lugar dele. Aliás, a Quinn também acaba se mostrando bem incomodada com isso. O Gary fica em choque dele não ter se sacrificado, mas a Quinn o acalma dizendo que ele será a pessoa que derrotará o Invictus de uma vez. Será? Quando eles finalmente conseguem fugir, eles vão parar em uma área do espaço final que era desconhecida para nós até então. E nessa área nós temos milhares, infinitos planetas Terra. Pensa assim, cada vez que um Gary fechou a ponte e foi puxado para o espaço final, uma Terra foi também levada para o espaço final. Então são infinitas terras e dentro de cada uma dessas terras tem um Titã prontinho esperando para nascer. A revelação que nós temos nesse episódio é que o Invictus estava criando um exército. Por isso que eu disse que aquele pensamento que eu tive de nossa, são infinitos Garys, era tão sombrio. A situação está descontrolável. Ao perceber a situação, a falta de esperança mais uma vez toma conta de todos, inclusive da Quinn.
E é ela que sugere que eles localizem a ponte hipertransdimensional para ir para fora do espaço final, principalmente para a galera se curar desse envenenamento que está matando a todos. A única que parece não gostar da ideia é a Ashe, que inclusive diz, né, que a Nightfall nunca faria isso. Para fechar o episódio, nós ainda vemos o Lord Commander derrotar todos os titãs que foram mandados em direção a ele. E o bicho tá brabo, gente. O Lord Commander vai dar muito trabalho. Faltam apenas 2 episódios para terminar a temporada e muitos questionamentos estão sendo levantados. Eu não acredito que 2 episódios serão suficientes para responder todas essas perguntas. Qual será o propósito do Invictus? Por que será que a Queen nunca tentou entrar no espaço final atrás do Gary? O nosso time conseguirá fugir? A ponte hipertransdimensional ainda está funcionando? Se você também quer que a série continue, tire um tempinho, vai lá no Twitter e poste a hashtag #RenewFinalSpace. Vamos fazer um barulho aí para que a Adult Swim nos note o fandom de Final Space e renove essa série maravilhosa. Diz aí nos comentários o que você achou desse episódio, qual é a sua teoria para a season finale e a gente vai conversando, beleza? Deixa um like, se inscreve, me segue nas minhas redes sociais. A gente se vê em breve. É nóis e tchau!